Olá pessoal, vamos dar início aqui a mais uma aula do curso sobre antidepressivos. E nessa aula vou falar com vocês sobre os inibidores de recaptação de serotonina. Vamos lá, né? Ao longo do curso a gente vai ter essa divisão de maneira didática entre os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, ou norepinefrina, tanto faz, antidepressivos atípicos, antidepressivos tricíclicos e os inibidores de monoamina oxidase, tá? Então, na sequência, cada aula eu vou falar sobre cada um deles, né? Quais são os principais inibidores seletivos de recaptação de serotonina? São esses 6 aqui. Citalopram, ou a sua versão ali chamada estalopram, que é mais prescrita até, fluoxetina, paroxetina, fluvoxamina, um pouquinho mais incomum, e sertralina. Então, sobre esse que a gente vai falar agora, né? Se eu estou falando de inibidores de recaptação de serotonina, eu estou falando de fármacos que agem predominantemente em serotonina, diferente de outros que vão agir em serotonina e adrenalina, outros que vão agir em vários ali neurotransmissores como dopamina, como histamina e até glutamato, tá? Então, eu decidi começar pelos de serotonina porque são de uma classe ali mais fácil de entender e são também os de primeira escolha, né? Primeira depressão ali, então são os de primeira escolha geralmente, né? Para se testar ali a resposta do paciente, né? De remissão, de recuperação. Bom, lembrando a vocês que o antidepressivo ele não funciona de uma vez, né? O início da ação leva-se tempo. Aqui alguns livros de farmacologia, esse aqui é o do Farmacologia Ilustrada, ele cita de 2 a 12 semanas, né? Mas a gente vai ver que tem que avaliar o paciente ali mais ou menos a cada 4 semanas, né? Até para a gente saber se realmente o paciente está tendo algum efeito, diminuição dos sintomas, se precisa aumentar a dose, se não, só teve colateral, tá? Mas lembre-se que eu falei que o efeito é crônico. Justamente por que ele é crônico? Porque há uma alteração na densidade de receptores ali também de serotonina, né? Não é simplesmente liberou mais serotonina, tô feliz. Não funciona assim, tá bom? Também trazem alguns colaterais. Esses colaterais costumam acontecer antes dos efeitos benéficos, né, de tratamento para a depressão. No caso, náusea, ansiedade, sonolência ou insônia, disfunção sexual, e aqui a gente está falando não apenas de perda de libido, mas também de alteração, de atraso na ejaculação, além de possíveis interação com outros fármacos, né? Os inibidores de recaptação de serotonina não tem tanta interação assim não, né? Por que traz colaterais ao invés de trazer já o efeito benéfico, né? O que acontece aqui? A verdade é por ação em vários receptores. Então, náusea vai agir em receptores chamados 5-HT3, por exemplo, né? Sonolência, insônia, depende ali do tônus serotoninérgico. Então, você tem uma inibição de recaptação de serotonina não apenas no chamado núcleo da RAF, que eu expliquei para vocês no curso de neuroanatomia, mas também em várias outras projeções do seu encéfalo, onde essas projeções causam efeitos colaterais, né? O cenário perfeito seria se, tomei a medicação, vou ter efeito só ali nessa via que tem essa alteração ali ligada ao bem-estar, mas, né, a medicação ela não é tão seletiva assim, tá? Por isso que há também colaterais, né? E isso vai alterar também a decisão de se manter ou não com o fármaco, esse perfil de colaterais e tolerância do paciente. Vamos pensando aqui, né, em alguns pontos específicos de antidepressivos, né? Distúrbios de sono, né? A paroxetina e a fluvoxamina, em geral, são mais sedativas do que estimulantes. E elas podem ser úteis naquele paciente depressivo que tem dificuldade em dormir, né?
E é por isso também que a paroxetina ela é ligada ao ganho de peso. Dentre esses seis fármacos, né, fluoxetina, estalopram, sertralina, enfim, a paroxetina é o que é mais ligado ao ganho de peso, também por esse efeito mais sedativo, né. A fluoxetina e a sertralina, elas são um pouquinho mais estimulantes, tá? Não quer dizer que elas vão ter um efeito igual de um modafinil, igual de um Venvance, não é isso, tá bom? Na verdade, né, comparando aos outros antidepressivos, ela tem uns efeitos um pouquinho mais estimulantes, tá bom? Disfunção sexual, como perda de libido, ejaculação mais atrasada, até uma anosgarmia, né, dificuldade de chegar no orgasmo, são muito comuns com esses antidepressivos, né? Uma opção, quando o paciente se incomoda com isso, né, é trocar os inibidores de recaptação de serotonina, tá, com outros com menos efeitos ali adversos sexuais, né, como bupropiona e mirtazapina, tá? A bupropiona ela tem um efeito ali modesto na perda de peso, nada demais, e a mirtazapina tem um efeito maior ali no ganho de peso. Mas também não é isso que vai definir, apenas a questão do peso, né? Que a mirtazapina ela causa mais sonolência, a bupropiona ela dá um pouquinho mais de efeito estimulatório, né? Então isso também pode ser útil, a mirtazapina, né? Um paciente que tem muita dificuldade para dormir, por exemplo, né? A bupropiona num paciente ali que está mais sonolento. Então, é todo um perfil também de colaterais que define qual fármaco que vai ser usado, tá? Em crianças e em adolescentes, os antidepressivos devem ser usados com cautela, obviamente, né? E esses fármacos, eles aumentam o risco de ideação suicida, inicialmente, tá? Não a longo prazo, né? Primeiro mês, ali, primeiras 2 semanas, né? Então, 1 a cada 50 crianças tem essa ideação suicida com o uso do fármaco, tá? Pacientes pediátricos devem ser observados, então, quanto ao agravamento da depressão, principalmente no início, né? O que a gente tem aprovado também aqui? Fluoxetina, sertralina e fluvoxamina para crianças no tratamento do toque, tá? Então, lembra que eu falei lá na outra aula que antidepressivos não são apenas para depressão, são para transtornos de ansiedade, são para toque, são para transtornos alimentares e até para dores neuropáticas. A fluoxetina e o estalopram estão aprovados, então, para tratar a depressão infantil, tá? São ali os com maior aprovação. Por que os inibidores de recaptação de serotonina, eles são, em geral, mais seguros que alguns outros fármacos, como os inibidores de monoaminoxidase? Porque mesmo doses mais excessivas não causam arritmia, com exceção do citalopram, não do estalopram, mas do citalopram, que pode aumentar ali um prolongamento no intervalo QT, né? Que a gente vê ali, né, no eletrocardiograma, os intervalinhos, né? Então ele aumenta esse prolongamento, tá, de um dos intervalos, tá? Isso aí pode também, né, com o uso desses inibidores de recaptação de serotonina, gerar convulsão. Todos os antidepressivos podem baixar o limiar convulsivo. Então, em pacientes com epilepsia, por exemplo, a gente vai ver depois, né? E todos têm um potencial de causar síndrome serotoninérgica, mas isso aí não é basicamente porque você usou o fármaco, né? E sim, principalmente pelo uso de inibidores de monoaminoxidase, que são os fármacos mais potentes, né? Por isso que eu deixei por último. Então, a síndrome serotoninérgica com inibidor de recaptação de serotonina vai ser extremamente raro, né? Extremamente raro, mesmo com uma dose mais alta, né? Agora, se você entra com inibidor de monoaminoxidase, em dose alta, inclusive, né, aí o risco é maior. Então, exige aqui, né, um psiquiatra que tenha um grande domínio do que ele está fazendo, tá? O que é essa síndrome serotoninérgica? Hipertermia, rigidez muscular, sudorese, abalos musculares e alteração no estado mental e até nos sinais vitais, tá? Ela é mais séria, ok? Todos os inibidores de recaptação de serotonina podem causar também uma síndrome de interrupção, principalmente aqueles com meia-vidas mais curtas, né? Vocês vão ver que a fluoxetina, dentre esses 6 fármacos, é quem tem a meia-vida mais longa. E isso também é um cuidado quando se vai trocar de fármaco, né? Vai sair com uma fluoxetina e vai entrar com um fármaco mais potente, porque ainda vai ter o efeito da fluoxetina por mais tempo após a retirada, tá? E o que é essa síndrome da interrupção, né?
quando você para um fármaco, ainda mais se você para de uma vez, né? Cefaleia, mal-estar, sintoma de gripe, agitação, irritabilidade, alteração no padrão de sono. Pode ficar dando meio que uns choquinhos assim na cabeça, né? Que vão e voltam, tá? Isso aí também é comum quando a pessoa usa drogas serotoninérgicas também, né? Como o próprio LSD, que afeta também a serotonina. Então, isso aí é justamente por algumas alterações de turnover serotoninérgico, né? Então dá meio que uns choquinhos, assim. Não é a síndrome, tá? Uma coisa é a síndrome serotoninérgica, outra coisa são esses sintomas ali de interrupção, tá bom? São diferentes, né? Esses sintomas de interrupção eles podem acontecer, por exemplo, quando o paciente está diminuindo dose, né? Durante o tratamento. Bom, como é que funciona então os inibidores de recaptação de serotonina, né? Vamos lembrar lá da hipótese monoamnésica, que é a hipótese da depressão por alteração de monoamina, serotonina, noradrenalina, dopamina, né? E aqui nós vamos ter um neurônio, tá? Então, nós vamos ter ali, né, a sinapse, tá? Que é o buraquinho de comunicação entre um neurônio e outro, né? E aí, nós temos áreas ali que a gente chama de áreas somatodendríticas, tá? Então, um neurônio vai ter seus dendritos, né, na entradinha dele, o soma ali, né, o corpo ali, aí nós vamos ter o prolongamento dele e depois a saída dele para se comunicar com outro neurônio, né? Bom, esses fármacos inibidores de recaptação de serotonina, eles não agem apenas na sinapse ali do finalzinho do neurônio, que a gente chama de terminal axônico, né? A gente sempre vê um neurôniozinho, né? A sinapse ali. E aí a ação do fármaco ali na sinapse, né? Mas ele também vai agir nas áreas somatodendríticas, tá? Ele também tem uma ação ali bem no início do neurônio, né? E aí, de acordo com a hipótese, né, do monoamnérgica, o número de receptores de serotonina está suprarregulado, tá? E aí, o que vai acontecer? Ele vai ter uma dificuldade de liberação da serotonina, tá? Então, nós vamos ter uma coisa chamada autorreceptores 5-HT1A pré-sinápticos. Então, guardem isso, 5-HT1A, que é pré-sináptico, é antes da sinapse. É nesse neurotransmissor ali o primeiro, tá bom? Guardem isso. Então, de acordo com essa hipótese, ele está suprarregulado. E aí, o que vai acontecer, né? Aí está usando fármaco, tá? Vai ocorrer uma elevação dos níveis de serotonina também naquela área somatodendrítica, né? Lembra que se aumenta a serotonina não só na sinapse ali, entre um neurônio e outro, mas também no início do neurônio, na área somatodendrítica, tá? Isso vai estimular autorreceptores ali, porque você está usando fármaco, né? Então você aumentou a serotonina ali, autorreceptores 5-HT1A. Só que essas ações elas são mais imediatas. O antidepressivo não funciona de uma vez, né? Ele leva de 14 a 28 dias ali quando está funcionando, tá? Mas essas ações de você aumentar a sinapse ali, a serotonina na sinapse, tanto entre um neurônio e outro, quanto na parte inicial do neurônio pré-sináptico, ela pode explicar os efeitos colaterais, dependendo da área que você está agindo, né? Eu estou agindo na área do centro do vômito, então eu estou ali com alteração, né, no meu apetite, tá? Com o passar do tempo, esses receptores somatodendríticos, que é no início ali do neurônio, né, eles vão começar a sofrer de sensibilização, tá? Lembra que eles estavam em altas doses. Aí vai começar a sofrer de sensibilização. E aí, por quê? Porque você começou a tomar o fármaco, começou a aumentar muito a serotonina, né? Aí começa a te sensibilizar, tá? E a reação do genoma consiste ali em efeitos por essa desensibilização, tá? Então, por que leva mais tempo para o processo ali de terapêutico mesmo, né? Tá usando antidepressivos, estou melhorando, né? Por que leva mais tempo? Porque você começa a desensibilizar os receptores 5-HT1A ali no início do neurônio e há uma alteração no genoma frente a isso, que é correlacionado com as ações terapêuticas desses fármacos, tá? Então não é que funcionou porque aumentou serotonina simplesmente. É porque esse aumento de serotonina a longo prazo desensibilizou esses autorreceptores ali
ali no neurônio pré-sináptico, e é essa desensibilização altera o genoma. Tá? Não é só subir serotonina. Subir serotonina é o primeiro processo, ok? Como agora, né, o 5-HT não está mais inibindo a própria liberação dele, tá? Esse receptor, ele consegue inibir sua própria liberação. Ele estava mais alto, ele inibia a sua liberação. O neurônio, então, o serotoninérgico, ele fica desinibido, tá? Isso vai resultar em mais 5-HT, em 5-HT serotonina, tá, gente? Liberada pelos axônios, um aumento de fluxo de impulsos, tá? Ou seja, né? Anteriormente você tinha muito alto receptor 5-HT1A. Agora você tem uma diminuição disso e mais liberação de serotonina. Basicamente é isso, tá? Então, basicamente a liberação de serotonina é ativada nos terminais axônicos. Então você tinha aqui dois neurônios, né? Esse primeiro aqui tinha muito receptor 5-HT1A, você usou o fármaco, esse cara meio que se auto-inibia. Você diminuiu esse receptor 5-HT1A, agora ele libera mais serotonina para onde? Para o outro neurônio pós-sináptico, tá? Então a serotonina agora é amplamente liberada de várias projeções no encéfalo e teoricamente que medir essas ações terapêuticas dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Então na hora que você usa um fármaco, isso provoca uma elevação inicial de serotonina na área somatodendrítica, tá? Não necessariamente na área dos axônios aqui, né? Então a área do axônio é o finalzinho, somatodendrítico é o início do neurônio, né? E aí quando você aumenta ali o fármaco, né, você inibe essa parte somatodendrítica, aumentando a liberação dos axônios. Por isso que também pode levar tempo para o antidepressivo fazer efeito, tá? Depois disso, né, depois dessa diminuição ali somatodendrítica, né, você vai ter mais liberação de serotonina, tá? E esse aumento tardio, né, ele vai justificar então esse efeito, que leva, esse tempo que leva a fazer efeito o uso de um antidepressivo, tá? Então, essa é uma das explicações do porquê que você tomou um antidepressivo e levou 14 a 28 dias para fazer efeito, tá? Bom, né? Lembra que o antidepressivo ele não vai funcionar apenas, né, para a depressão, né? Ele vai ter outras ações. Por exemplo, né, se todo antidepressivo é igual, tanto faz usar fluoxetina, sertralina, o que não é verdade, tá? A fluoxetina, por exemplo, ela tem uma ação específica antagonizando outros receptores chamados 5-HT2C, que estão ligados aos núcleos da fome e apetite. Então, por que a fluvoxamina não é aprovada aqui no Brasil para transtorno alimentar e a fluoxetina pode ser usada? Mais usada, inclusive, né? Porque a fluoxetina ela age em outros receptores de serotonina, como, por exemplo, antagonizando 5-HT2C, que contribui para a ação antidepressiva, mas também é eficaz em transtornos alimentares, né? Outros fármacos que agem também nesses receptores 5-HT2C são a trazodona, basicamente o Donarém, né? Mirtazapina, a gumelatina e alguns antidepressivos tricíclicos, que a gente vai falar depois, tá? E eles também agem, né? A mirtazapina e a trazodona, e os próprios antidepressivos tricíclicos são muito ligados ao ganho de peso, tá bom? Porque a gente tem que ver também o que está agindo além da serotonina. Por exemplo, né, agindo em histamina, né? Então, mesmo dentro da mesma classe, eu tenho a sertralina, eu tenho a paroxetina e eu tenho a fluoxetina. Tudo antidepressivo de inibição de serotonina, de recaptação de serotonina. Mas a paroxetina leva mais sonolência. A sertralina, ela atua mais no tempo de... Ela tem um efeito ali, né, que o pessoal se incomoda bastante, né? Por exemplo, no atraso de ejaculação, o que pode ser útil para quem tem ejaculação precoce. E aqui a gente está vendo que a fluoxetina tem uma utilidade em transtornos alimentares, né? Dentro da mesma classe, tá? Também podem antagonizar os receptores, né? Nós temos dois antagonistas do receptor 2A de serotonina, né?
que a gente tem a ação de psicóticos, como quetiapina e olanzapina, né? Tem uma combinação chamada COF, que a gente vai ver mais para frente, que é a combinação de olanzapina com fluoxetina. Que a fluoxetina está agindo em receptores serotoninérgicos, né? E a olanzapina também, tá? Então, as duas estão agindo antagonizando o receptor 5-HT2C, uma combinação bem potente, né? Por exemplo, até para tratar psicose, tá? Então, meio que uma intensificação do outro, né? Agem mais forte no mesmo receptor de serotonina. Então, não é só falar que age em inibição de serotonina, porque elas agem também em receptores mais específicos, tá? Quando você bloqueia esse 5-HT2C, você bloqueou ele, né? Você também vai liberar noradrenalina e dopamina. Olha que interessante, tá? Consequentemente, né, você age em serotonina, mas também você libera indiretamente nora e dopamina. Então aqui a fluoxetina, ela apresenta propriedades mais fracas de bloqueio de noradrenalina. Ela não age só em serotonina, ela age em nora também. Mas isso pode ser mais relevante numa dose muito alta de fluoxetina. Ela tem uma meia-vida mais longa, 2 a 3 dias, e o seu metabólito ativo, uma meia-vida ainda mais longa, 2 semanas. Isso é vantajoso, né? Até para diminuir aqueles sintomas de interrupção súbita, mas também para você entrar com outro fármaco tem que esperar mais tempo. Então, se tirou fluoxetina, você vai entrar com um inibidor de monoaminoxidase, você tem que esperar mais tempo para não haver interação medicamentosa. A paroxetina, que é aquele que eu falei que leva a um maior ganho de peso, né? Ela também age em receptores anticolinérgicos, tá? Então, ela aumenta um pouquinho mais o sono, né? Ela vai alterar ali justamente as questões de letargia, né? E a paroxetina também aumenta o risco, na verdade, de disfunção sexual, porque ela inibe a enzima oxonítrico sintase, né? Que faz parte ali do papel de vasodilatação, inclusive no tecido cavernoso, né? Bom, essa paroxetina também é ligada a sintomas como quando você tira ela, né? Inquietação, sintomas gastrointestinais, formigamento, né? Porque lembra, ela está inibindo receptores ali colinérgicos, né? E aí você está ali mais letárgico, né? E na hora que você tira, você pode ficar mais inquieto. Então, tomar cuidado para não interromper de maneira súbita, tá? Então, não é só o efeito da paroxetina por parar de agir em serotonina na hora que você para o fármaco, mas também por parar de agir em receptores colinérgicos tipo M1. E a fluvoxamina, né, que é aquele acaba que é menos falado aqui, né? Mas a fluvoxamina, ela nunca teve aprovação oficial nos Estados Unidos, né? Então ela é mais usada ali nos Estados Unidos para tratamento de transtorno obsessivo compulsivo. E ela também vai se ligar a receptores sigma, igual a cetralina, né? E só que ela é mais potente nesses receptores. A função desses receptores sigma ainda é um mistério, né? Eles falam até, eles chamam de enigma sigma, né? Mas como eu falei, é ligado à ansiedade e psicose, tá? Então a fluvoxamina parece que tem uma propriedade ansiolítica maior, justamente por agir nesses receptores sigma, tá? Também atua na depressão psicótica quanto a delirante. Bom, e aí por fim faltou o citalopram e o escitalopram, né? Então, são fármacos também que inibem a recaptação de serotonina, né? Só que o citalopram, ele tem uma ação mais inconsistente na menor dose, né? Então tem que aumentar a dose. Esse aumento da dose do citalopram é ligado a um risco ali de alteração no eletrocardiograma, né? Um prolongamento do intervalo QT, tá? Então, né? A partir disso, nós tivemos também o escitalopram, tá? Então a solução com essa questão de dose mais alta de citalopram, né, foi então ter o escitalopram, que é basicamente ele vai remover um carinha chamado enantiômetro, né, então uma alteração química, tá? E aí nós tínhamos enantiômetros, né, no citalopram chamado enantiômetros R e S, né? Enantiômetro é uma conformação química. Na hora que você remove o enantiômetro R, você só sobra o S.
Aí daí que vem o nome, escitalopram, tá? Então, quando você tira isso, você tirou esse enantiômetro R do citalopram, ele vira o escitalopram. E aí a gente vai ter o quê? Propriedades ali, você vai remover propriedades antistamínicas. É justamente esse efeito antistaminérgico do citalopram que aumentava esse intervalo QT. Ele tinha um efeito antistaminérgico. Você tirou o enantiômetro R, você tirou o efeito antistaminérgico. E agora você tem menos risco de alterar o intervalo QT ali no eletrocardiograma, tá? O escitalopram é considerado, por muitos médicos, o inibidor de captação de serotonina mais tolerado, menos interação medicamentosa. Então, com maior utilidade até em idosos, né, ou pessoas que fazem uma farmacoterapia com muitos fármacos, né, uma polifarmácia, tá bom? Então, é comum a gente ver, né, prescrição de escitalopram, tá? Então, o escitalopram ele tem um efeito puramente serotoninérgico, né? A gente falou de receptores sigma, a gente falou de receptores ali com a cetralina, um pouquinho também dopaminérgicos, a fluoxetina com receptores noradrenérgicos, né? O escitalopram e o citalopram são puramente serotoninérgicos, né? Então, também por isso, né, tem uma prescrição mais comum, tá? E pela sua metabolização ser também um pouco mais curta, lembra que a fluoxetina é mais longa, né? E tem menos interação medicamentosa, porque ele age em enzimas muito mais específicas ali do fígado, né, que não agem em tantos outros fármacos, ele também tem um nível de prescrição ali mais elevado, tá bom? A gente vai voltar a falar desses fármacos, tá, pessoal? A gente vai passar todas as classes de fármacos, né, e no final a gente volta a falar desse que eu falei agora, né, mas ali pensando em situações de vida real, tá? Vamos terminando essa aula de inibição de recaptação de serotonina. E a próxima a gente vai falar dos inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, como duloxetina, venlafaxina e desvenlafaxina, ok? Até a nossa próxima aula.